Oi, gente, estamos começando mais um episódio do AgiPod, o nosso podcast para falar sobre acessibilidade, gestão e inclusão. O tema de hoje é saúde ocular e deficiência visual. Olha, Janete, você quer falar sobre esse tema porque você é deficiente visual? Não, porque segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 80% dos casos de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual poderia ter sido evitado com tratamento. E, segundo o último censo, o único, eu já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, que trouxe dados sobre pessoa com deficiência, entre as pessoas que têm deficiência, a deficiência mais prevalente é a deficiência visual. Então, eu acho extremamente importante falar sobre isso, por isso que nós estamos recebendo aqui no AgiPod a médica doutora Maria de Lourdes. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Eu tenho muito carinho por ela. Nós trabalhamos juntos. Para quem não sabe, para quem não me acompanha na rede social, já me acompanha, @Leidineia Camargo. Eu trabalhava na regulação de saúde de Uberlândia, especificamente no setor de oftalmologia. E a médica que dava toda a assistência para nós na época era a doutora Maria de Lourdes. Então, assim, já conheço de longa data. Ela é médica oftalmologista, ela é preceptora da residência médica na Universidade Federal de Uberlândia e ela é especialista em glaucoma, lente de contato e córnea. Então, assim, estamos super bem amparados. E, para começar, eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você entende como saúde ocular? Saúde ocular é todo o cuidado que a gente tem que ter com a nossa visão, né? A visão é o sentido que permite que a gente tenha contato com o mundo, que a gente desenvolva nossas atividades de forma autônoma. E todo o cuidado de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças oftalmológicas se enquadra nesse quesito de saúde ocular. E por que os olhos são considerados a janela da alma? Eu já ouvi falar de pessoas, né, que faz todo um diagnóstico através dos olhos. Por que é considerado? O olho, ele é realmente uma janela mesmo para o mundo, né? É através dele que a gente vê o mundo e por ele o médico consegue fazer diagnóstico de várias doenças também. O olho é o único órgão do corpo que o oftalmologista consegue examinar o fundo do olho e examinar os vasos sanguíneos. Nossa. Então, a gente estuda diretamente os vasos sanguíneos e toda doença que acomete vaso sanguíneo pode manifestar no fundo do olho. Então, tem paciente que às vezes faz diagnóstico de doença autoimune, de diabetes, de hipertensão, através do exame do fundo do olho. E quais são os cuidados básicos que a pessoa precisa ter para preservar a saúde ocular? A higiene, né? Manter sempre os olhos limpos, sempre tirar o excesso de maquiagem. De manhã, sempre lavar os olhos com água, pode ser com água da pia mesmo, mas sempre fazer a higiene, né, matinal. Ter o cuidado ao usar lente de contato, retirar a lente de contato. Não dormir com a lente, né? Nunca dormir com a lente, exatamente. Usar capacete com a viseira fechada, né? A gente vê muito caso de trauma, motoqueiro que bate coisas no olho e acaba às vezes perfurando. Usar óculos de proteção nas atividades que precisam, né? O trabalho, o serralheiro, essas coisas, sempre tá de óculos de proteção. E existe, assim, um cuidado diferente que você tem que ter com a saúde ocular em cada fase? Por exemplo, se eu sou adulto, se eu sou criança, eu preciso ter tal cuidado, adulto tal, idoso tal, ou é tudo igual? Não, é diferente, porque cada fase da vida a gente tem necessidades diferentes, né? Então, na primeira infância, é muito importante fazer, assim, em todas as idades é muito importante ter o acompanhamento oftalmológico, consultar com o médico para os exames de rotina, né? Na primeira infância, a gente preocupa muito com a questão do desenvolvimento visual, que a criança tem até os 7 anos de idade para aprender a enxergar, né? Eu falo que ela não... Quando nasce, não sabe andar, não sabe falar e também não sabe enxergar. É tudo através de desenvolvimento neuronal. Então, nessa primeira infância, a gente tem que avaliar bem como que está a saúde do olho para permitir um bom desenvolvimento da visão. Na fase de adulto, a gente não tem tantas doenças prevalentes, mas a gente precisa ter o cuidado de fazer diagnóstico precoce, né? Na fase de adulto, é mais correção de óculos mesmo.
né? Mas se a pessoa não usa óculos, isso pelo menos uma vez no ano? Uma vez ao ano. Mesmo se ela não usa óculos? Mesmo se ela não usa óculos, isso. E na fase de idoso, depois dos 60 anos, aí a gente se preocupa mais com glaucoma, com catarata, que são doenças que podem trazer mesmo a cegueira e a deficiência visual, né? Então, cada faixa etária tem a sua peculiaridade, mas em todas as faixas etárias é importantíssimo fazer o exame anual com o oftalmologista. Nossa. E você falou essa questão da higiene, né? Mesmo sem a gente querer direto, a gente está passando a mão nos olhos. Então é tão importante. Eu acho que agora, depois da pandemia, o pessoal pegou mais o hábito de estar lavando as mãos, passando um álcool em gel. E eu via muito na época que eu trabalhava lá no setor de oftalmologia da prefeitura, casos de pessoas que faziam cirurgia de cataratas. E aí ia para churrasco, e não só ir para o churrasco, o problema é que ela queria acender a churrasqueira, né? Ou ia ao banheiro e não higienizava corretamente as mãos. Nossa, dava um trabalho para a gente. A mão, assim, é o principal vetor de patógeno, né? Então, manter a mão limpa é essencial. Eu falo sempre para os pacientes, evita coçar os olhos, levar a mão na boca, a mão no nariz, porque a gente pega aqui, pega ali, a mão tá suja, a gente leva no olho, pega uma conjuntivite, ou passa no nariz, acaba pegando um resfriado, né? Porque é tudo causado por vírus, e o vírus está no ambiente. Está em todos os lugares. E aí, doutora Maria de Lourdes, eu quero, não sei se a senhora vai afirmar, ou se a senhora vai falar, não, isso é bobeira. Alguns mitos que o pessoal tem, se é verdade ou mentira. Ler com pouca luz faz mal? Não vai te trazer nenhuma doença específica, mas vai te dar uma fadiga ocular, vai te dar um cansaço, porque o seu olho vai precisar forçar um pouco mais para conseguir manter a leitura. Então, você pode sentir ardência, desconforto, peso nos olhos, queimação, lacrimejamento, mas não é nenhuma doença específica. Ou seja, esse negócio é ficar à noite, apaga a luz, em vez de você ir dormir, você tá mexendo no celular, você tá cansando seu olho. Seu olho também quer descansar. Você está cansando o seu olho, você está atrapalhando as suas glândulas que liberam a melatonina, né, para fazer você relaxar e dormir, está atrapalhando ela funcionar também. Usar muito celular prejudica a visão? Depende do que é o muito. Em excesso prejudica sim, principalmente na primeira infância, né? Existem vários estudos que mostram que o uso excessivo de telas na infância está associado com o aumento do número de miopia. Você vê criança cada vez mais usando precoce. óculos, gente. Isso, nas crianças. E nos adultos que já têm a sua visão desenvolvida, o uso estragada muitas vezes. Às vezes estragada, o uso excessivo da tela pode causar também a fadiga, né? Com cansaço, peso, ardência, queimação, olho seco. É por isso que as pessoas falam, mas minha avó viveu não sei quantos anos e nunca usou óculos, não sei o que. Mas não tinha esse excesso de tela que nós temos hoje, né? Sim, e às vezes também nunca foi no médico, né? Às vezes nunca usou óculos. Se você que às vezes você não procura. Tem gente que fala, não, eu não vou no médico, eu tô com medo de descobrir uma doença. Tem gente que não vai ao médico porque tem medo. Mas antigamente o acesso aos era muito mais difícil. Era mais difícil, né? Então, muitas vezes o vô, a avó, no meu caso o bisavô, o bisavó, morreu cego, né? Então, antigamente não tinha o acesso, né? E a gente sabe que na terceira idade, o mais comum é que tenha catarata, que tenha glaucoma, que são doenças que levam mesmo à cegueira no fim da vida. Então, às vezes, até hoje, a gente pergunta para os pacientes, tem história na família de glaucoma? Meu avô morreu cego, mas não sei o que era. A gente não sabe o motivo da cegueira, né? E essa questão, você falou a questão do óculos, tem gente, eu já vi muito, eu tenho uma amiga, inclusive, não vou citar o nome dela, que senão ela vai me processar, não tô a fim de processo, mas ela foi ao médico, mas você não usa óculos? Não, mas meu avô me falou que se eu usar, vai aumentar meu grau. Quando eu comecei a usar óculos, né, porque independentemente do meu problema visual, eu continuo tendo miopia e astigmatismo. Aí era 0,75. Eu falei, não vou, esteticamente, né, a gente que é mulher, aquela história toda. Aí passou um tempo, eu fui no médico de novo, porque eu vi que não estava melhorando sem óculos, tinha aumentado. Essa questão de usar óculos, é mito ou verdade que vicia? Não é que vicia. Se você precisa de óculos, é porque você não está com a sua visão adequada. Uhum. Na hora que você coloca o óculos, você corrige a sua visão, então você vai ter uma visão nítida. E o seu cérebro prefere ter uma visão nítida. É a mesma coisa que usar um sapato apertado e um sapato
confortável, né? O seu cérebro, o seu corpo vai preferir usar um sapato confortável. Então, não é que vicia, é uma questão de que você tem mais conforto. E aí, o seu cérebro prefere Óbvio. o óculos. O pessoal, do mesmo jeito que a gente se acostuma com ruim, sem óculos, a gente óbvio que o seu cérebro vai acostumar com o bom também. E a gente fala muito hoje de mitos, fake news, essas coisas, e como hoje, assim, eu consigo diferenciar nessa questão oftalmológica, o que é verdade, o que é mentira. É sempre bom procurar o oftalmologista mesmo, ou ter algum site confiável, tal do Google. Não, o Dr. Google não é sempre muito confiável, não. O ideal é sempre fazer a consulta oftalmológica rotineira mesmo. Mesmo que você não tenha sentido, assim, nenhuma queixa, nenhuma dificuldade, é bom fazer o exame rotineiro para ver se está tudo ok, pela prevenção, né? Tem muita doença que pode ser prevenida. Tivemos até tem uma campanha nacional, Abril Marrom, até falei sobre isso nas redes sociais. Se você não me segue, já me segue, @Leidineia Camargo, vou fazer meu jabá aqui, tá? Tem um vídeo lá falando sobre isso, que é uma campanha nacional que fala, que visa proteger não, gente, eu usei a palavra errada aqui, prevenir as pessoas sobre doenças oculares. E aí, quais são as doenças ou a doença ocular mais prevalente no Brasil? Além dos erros refrativos, né, que é miopia, astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, que é muito prevalente, a doença ocular mais prevalente no Brasil e no mundo é a catarata, que é a principal causa de cegueira, mas é reversível, melhora com a cirurgia. Catarata é reversível. É reversível. E em segundo lugar vem o glaucoma, que é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo e no Brasil também. Em seguida vem a degeneração macular relacionada à idade e ao diabetes, a retinopatia diabética. Quando você falou, eu falei, gente, eu tinha lido que era o glaucoma, não me informei errado no senhor Google, mas é porque reversível é a catarata. Isso, a catarata a gente opera e se o problema for só catarata, a visão vai se restabelecer, né? E como que as pessoas podem identificar esse sinal de alerta, de que está com algum problema, de que precisa procurar ajuda? Sempre que sentir qualquer cansaço visual, leitura prolongada, dificuldade para manter o foco, ou cansaço fácil durante as leituras, dor de cabeça no final do dia. Às vezes a pessoa trabalha com muito computador, muita tela, chega ao final do dia, está cansada, acha que é só pelo cansaço, né? Sente muita dor de cabeça, dificuldade de manter o foco, dificuldade na leitura, está vendo flashes de luz, como se estivesse tirando foto, sem ninguém estar disparando flash. Tudo isso é sinal de que você precisa... Fecha o olho e começa a ver pontinhos, né? Eu vi que o pessoal relatava muito isso. Fechei o olho, parece que eu estava vendo moscas voadoras. Isso, as moscas volantes, tudo isso é sinal de que se deve procurar o oftalmo. Quando eu comecei a usar óculos mesmo, independentemente desse problema, essa deficiência visual, era muita dor de cabeça que eu sentia. Você trabalhava com tela o dia inteiro, né? Trabalhava com tela, muita dor de cabeça, isso que aí foi... Aí, 0,75 foi quando eu falei, não, vai passar. E aí não passou, aí eu comecei a usar óculos, beleza. E até engraçado, eu já falei aqui que eu já trabalhava, né? Inclusive, eu trabalhava no setor de oftalmologia da regulação de oftalmologia da Prefeitura de Uberlândia, eu era fiscal. Na época, até 2023, hoje eu não sei, não estou lá mais, mas eu tinha contrato com 5 clínicas terceirizadas. E eu, né, eu era fiscal de contrato dessas clínicas, dava auxílio também ao ambulatório de oftalmologia. E já tinha 4 meses que eu estava com óculos reserva, porque o 0,75 eu não usei, depois acho que foi para 1,5, depois foi para 1,75. Nesse 1,5 eu fiz um óculos, antes de estabilizar, óbvio, né? E aí depois estabilizou com 1,75. Então eu tinha um óculos guardado lá. E aí eu estava já 4 meses usando esse óculos, e aí eu fui para Maceió, de férias, peguei a minha querida amada idolatrada Covid lá, voltei, depois de 30 dias eu tive esse primeiro sintoma, mas eu pensei, né, você vê trabalhando dentro, ainda fica fazendo as asneiras. Pensei, não, é porque é do meu óculos, porque meu óculos não tá com o grau certinho. E aí quando eu vi que eu não tava vendo lá o nome do jornalista lá e da reportagem, aí eu fui, procurei até meu plano de saúde, até mesmo por uma questão ética, né, de onde eu trabalhava. Eu falei, não, já vou pelo meu plano de saúde para não dar nenhuma coisa. Aí fui, eu lembro que foi a última quarta-feira de setembro, né?
última quarta-feira de setembro, eu fui. Doutora Renata, não vou lembrar o sobrenome dela agora, mas a doutora Renata. Isso. Ela pegou, eu atendi na RN, tampou meu olho esquerdo, vi as letrinhas, ela nunca tampou meu olho direito, eu não via nada. Aí eu, como boa paciente, eu falei, tá sujo. Alguém colocou a mão aqui. Ela limpou nada, Aí ela foi, sentou na máquina. Na hora que ela levantou, ela pensou. Aí ela perguntou, quantos dedos tem aqui? Lá. Na hora que ela chegou, o dedo, eu só fui ver o dedo na hora que ela chegou perto do meu nariz. E na hora que eu saí, que eu olhei perto da tela, tinha um P do tamanho da tela. Mas eu não tava conseguindo ver. E ela já me pediu outros exames, né? Angiografia ocular, que aí eu já vi ali que era um exame de alta complexidade. Aí eu falei pra ela, nossa, tudo. Ela falou, não, mas não vai ser nada não. Aí não consegui marcar já pra quinta e pra sexta-feira. Quinta-feira eu fiz a angiografia lá numa clínica e o enfermeiro falou assim, não, você tá nervosa? Eu falei, nossa, né? Auxiliando essas 5 clínicas, sendo fiscal delas e fazendo mestrado, que eu tinha começado o mestrado, eu falei, estresse é o que não me falta. Não vai ser nada não, o médico nem vai te chamar. Mas sabe aquela sensação? Aí o médico me chamou, não deu nada, por que ela te pediu esse exame? Não deu nada aqui, aí eu expliquei pra ela, aí falei, você tem exames anteriores? Eu falei, tem, inclusive o senhor que vai me atender lá amanhã na Neoftalmo. Aí, no outro dia, tava lá, ele olhou os exames anteriores, não tinha nada, aí o doutor Frederico, que é dono lá da ANEL, me viu lá, pensou, nossa, será que tem alguma reunião, né? Problema? Me viu lá, falando assim, o que a Lidneia tá fazendo aqui? E aí, ele falou lá pro médico fazer uma TC de mácula, TC de nervo, que é tomografia de coerência óptica para ver se tem problema de glaucoma, problema de retina. Isso. Aí ele fez, o médico falou, não deu nada, na hora que eu tava saindo, o menino que trabalhava o Gustavo, que trabalhava no faturamento, falou, doutor Federico tá te chamando. E aí ele já fez um tanto de exames e já me jogou a real, assim, nossa, e eu sou muito assim, né, não gosto de me iludir. Ele falou, não, esse problema não é um problema simples, já me falou que possivelmente seria retinopatia de Leber, e aí já me deu os encaminhamentos, tudo, e assim, graças a Deus, e o tratamento precoce, porque eu descobri em setembro de 2022, e eu só fui, e aí já fazendo tratamento, aquela coisa toda, mas só foi estabilizar a minha perda visual em julho de 2023, ou seja... E acometeu os 2 olhos? Acometeu os 2 olhos. E assim, eu tive um tratamento precoce, porque a minha, como que fala, gente? A Covid, eu fiquei de 10 a 19 de agosto em Maceió. Então, foi os 2 últimos dias. Então, eu descobri em setembro, e aí eu já comecei o tratamento no final de setembro. E foi muito importante, porque às vezes se eu tivesse demorado, sei lá, às vezes eu não... Se você tivesse colocado a culpa só no óculos, né? É o óculos, é o óculos. É o óculos, é o óculos, é o óculos. Depois eu vou. E se depois eu vou, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a hora que você vai, já passou de hora. E aí, eu vejo, assim, uma mudança, né, muito, muito grande nesse setor. Acompanhei muito tempo, é muita coisa que tem. Eu não vou me arriscar a falar sobre isso, porque não sou médica. E eu queria te perguntar, o que você acha que mudou nos últimos anos em relação a diagnóstico e tratamento de doenças oculares? Ah, sim, nos últimos anos teve um avanço muito grande, né, de tecnologia, inteligência artificial, muitos aparelhos novos e permitindo aí exames cada vez mais precoces, né, diagnósticos cada vez mais precoces. Teve muita mudança mesmo. A tomografia, né, que você comentou, hoje existe retinógrafos portáteis que a gente consegue levar, né, para lugares onde não tem tanto médico, né, conseguimos levar os exames, o retinógrafo, fazer retinografia e através de telemedicina os laudos conseguem ser feitos à distância, então assim, teve muito desenvolvimento mesmo, muito avanço. E a pandemia, você acha que deu uma acelerada nesses processos? Porque a gente teve que se adaptar? Assim, na telemedicina acredito que sim, né? Porque a gente teve que se adaptar a fazer as coisas né? Remotamente falando. Remotamente falando. Por que a senhora acha que... toda hora eu tô me corrigindo aqui. Mas por que a senhora acha que que a deficiência visual é a deficiência mais prevalente no grupo de pessoas com deficiência?
Acredito pelo acesso mesmo ao tratamento, a médicos, né? Porque, assim, a deficiência visual, às vezes passa igual você mesmo comentou no seu caso. Uai, descobre de repente, nossa, não tô enxergando esse olho. E começa a achar que é É coisa o óculos, normal. isso. É só o óculos, e aí demora a procurar o tratamento, e aí acaba fazendo o diagnóstico mais tardio. E assim, a gente sabe que existe muitas pessoas que não conseguem, infelizmente, ter o acesso ao tratamento, né? Infelizmente, assim, Uberlândia, eu tô gravando esse podcast aqui, eu moro aqui na cidade de Uberlândia, né, como muita gente sabe. Tem muita coisa, né, óbvio, ainda para ser melhorada, mas ainda tem uma rede muito grande. Sim. Mas quando a gente vê algumas cidades, especialmente às vezes nos interiores do Brasil, você pensa assim, gente, é muito complicado o acesso ao oftalmologista, e tem muita gente que ainda acha que é um luxo, né? Não, isso é bobeira, igual vou morrer cego, não sei o que, aquela história toda. E aí, muita gente me pergunta assim, eu passo por duas situações. Tem gente que acha que eu não tenho nenhum problema, por mais que eu fale, não, tipo assim, você consegue, lá. E tem gente que acha que eu sou totalmente cega. Por quê? Porque tem uma diferença aí entre baixa visão e cegueira total. Qual que é essa diferença? Tem sim. Até na lei mesmo, né, de deficiência visual, tem descrito indivíduo com baixa visão e a cegueira total, né? O paciente que tem cegueira total, ele enxerga bem pouquinho ou quase nada, menos que 10% mesmo, e ele precisa de mais recursos para se adaptar no dia a dia, né? Precisa aprender braille, uso de bengala, auxílios. E o paciente que tem a baixa visão, ele tem uma visão de uns 30% ou menos no melhor olho. Então, ele tem uma visão reduzida, mas ele consegue ainda, às vezes, se locomover e fazer um pouco das suas atividades com seus auxílios ali, né? E mais recentemente também foi incluída como deficiente visual o paciente com visão monocular, né? O paciente às vezes enxerga de um olho só, o outro olho é cego ou baixa visão, ele também tem os benefícios de deficiente visual. Deficiência visual, nossa, muito interessante, muito importante Porque isso. ele tem uma restrição de campo, né? O paciente que tem visão de um olho só, ele perde a noção de profundidade, então ele tem algumas dificuldades bem menores, né? Claro, do que quem tem baixa visão ou cegueira total, mas ele também tem algumas dificuldades. Assim, eu não vou saber agora, mas depois eu vou pesquisar. Então, possivelmente, porque eu pela informação que eu tinha, a pessoa com visão apenas de um olho, monocular, ela poderia tirar carteira. Hoje, possivelmente, às vezes, com essa mudança da lei, ela não pode. Ela pode ainda? Pode. O paciente que tem a visão monocular, ele pode tirar carteira B. Profissional, não. Ah, tá. Ela não pode profissional, mas dirigir. Dirigir carro, moto, sem ser de forma profissional, pode. Para carteira profissional, o indivíduo tem que ter 100% de visão nos dois olhos. Nos dois olhos. E aí, quais são, né? Sua área, você lida muito com isso. Quais são os maiores desafios que a senhora acha que as pessoas com deficiência enfrentam em relação à acessibilidade e inclusão? São vários, né? Mobilidade, né? Às vezes as ruas que não tem rampa, não tem sinalização, né? O piso tático ali, nossa. Piso tático, tem muito buraco nas calçadas, né? Leitura, não é todo programa, não é todo livro que tem braille ou com recursos óticos que aumentam, né? A questão do recurso ótico que aumenta as letras, essas coisas, o custo é alto, então não é todo mundo que tem esse acesso. A gente sabe que já tem hoje em dia muitos auxílios, mas infelizmente o custo financeiro não permite que seja para todos, né? E às vezes, até mesmo nos próprios hospitais, nas clínicas, já aconteceu de eu chegar não vou citar o nome, mas numa grande operadora de plano de saúde aqui na minha cidade e não ter aquela audiodescrição. Só audiodescrição. Sabe? Então, assim, às vezes o próprio meio médico mesmo, de hospitais, clínicas, precisam se adaptar a isso, porque é uma coisa, para nós que somos deficientes visuais, extremamente importante, além do braille, é claro, mas essa questão da audiodescrição, porque
te dá um papel, às vezes o papel, dependendo igual eu baixo visão, como o número tá bem grande ali, destacado, às vezes eu vou conseguir ver, mas na hora que aparece lá na telinha, se não tiver O áudio? o áudio, nossa, impossível. É. E aí, eu vou passar aqui para uma pergunta que eu achei, nossa, eu falei, gente, que legal. Em relação às políticas públicas, a senhora acha que ainda falta política pública nesse meio, nessa área de oftalmologia? Ou você acha que falta a aplicação dessas políticas públicas? Como que a senhora, como médica, vê isso? Com certeza a gente pode melhorar muito ainda, né? Existem muitas políticas públicas em relação à oftalmologia, né? Tem Você vai saber me lembrar melhor o nome. O teste da acuidade visual na escola. Saúde na escola, que chama? Saúde na escola, eu acho que se eu não me engano, faz um tempo que eu saí, mas se eu não me engano é saúde na escola. Tem a saúde na escola, que eles testam, né, a acuidade visual das crianças, e aquelas crianças que têm a visão que não chega no 100% são encaminhadas mais rápido para o oftalmologista. Tem um programa de glaucoma, né, que os pacientes que têm glaucoma, eles são direcionados para um ambulatório específico, onde eles recebem os colírios de forma gratuita pelo SUS. Nossa, eu quero até demandar nessa questão. É. Nossa, é muito importante esse tratamento de glaucoma, porque como você falou, né? Glaucoma é uma doença que leva a cegueira sem reversão, irreversível. E os colírios costumam ser caros. Na época que eu trabalhava, eu fui ver o preço dos colírios. E aqui em Uberlândia, até 2023, eu acredito que ainda temos sim, porque pelo que eu saiba ainda continuam esses contratos. Além da Universidade Federal, a gente tem mais 2 clínicas com parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que você faz o tratamento de graça e ainda consegue esses colírios. Então, assim, é muito importante, porque o irmão da minha vizinha mesmo, ele, até mesmo assim, não por falta de conhecimento, mas tem um pouco, às vezes, assim, a pessoa por ignorância mesmo, né? Demorou, não quero, não vou, e depois ele acabou se tornando totalmente cego mesmo. Sim, o glaucoma cega mesmo. E qual que é a idade que as crianças devem começar a passar pelo oftalmologista? Primeira consulta de uma criança, 1 ano, 2 anos? Quando a criança nasce, é obrigatório fazer o teste de olhinho, né? Que vai avaliar se o reflexo vermelho está normal. Em caso de anormalidade, ele tem que ser encaminhado com urgência para o oftalmologista para saber o motivo, né? Passou essa fase, aos 3 anos, é interessante fazer uma avaliação, que é antes da criança entrar na escola, né? Depois, anualmente já. Antes dos 3 anos, em caso de estrabismo, que é o olhinho torto, persistente por mais de 6 meses, porque nos primeiros 6 meses de vida, é normal o olhinho da criança ser torto, porque ele não fixa bem. Lembra lá no início que eu te falei que a criança não sabe enxergar, né? Então, nos primeiros 6 meses é normal, às vezes, o olhinho entortar. Depois dos 6 meses, o olhinho já tem que ser reto. Então, a partir dos 6 meses de vida, se o olhinho entorta muito, desvia muito, já é hora de ir. Se o olhinho está normal, não apresenta lacrimejamento, não tem nenhum outro sintoma, aí de rotina com 3 anos. Mas antes disso, a qualquer sinal, lacrimejamento excessivo, olhinho torto, precisa ir antes. Então, os médicos oftalmologistas, eles trabalham na prevenção, no diagnóstico e também na reabilitação desses pacientes. Uma das perguntas frequentes do público é essa questão da criança. E a outra questão também que eles perguntaram é a questão da luz azul das telas, né? Se podem prejudicar a visão. Você já falou lá na frente, a questão de vista cansada. E uma coisa também que eu escuto muito, e aí eu nem vou colocar minha opinião aqui, eu quero saber a sua opinião. A alimentação pode ajudar a prevenir doença nos olhos? Há nutrientes específicos em alguns alimentos ou não? Isso é mito? Não, isso é verdade. Isso é verdade? É verdade. Tá bom, então eu tô certo. A alimentação e atividade física também, né? Tudo que a gente fala que é antioxidante ajuda na saúde ocular, né? Então, tudo que tem vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina E, é importante para a saúde. Nossa cenourinha. Então, eu falo com os pacientes, tudo que é verde escuro e laranjado vai fazer bem para a visão. Couve, brócolis, espinafre, a cenoura, o mamão, a laranja, né?
que as frutas cítricas, que tem a vitamina C, além de frutas e verduras, o peixe, as castanhas, né? Tudo isso é importante, sim, para a saúde ocular. E eu falo, assim, para todo mundo, né, que uma coisa que me ajudou muito a estabilizar essa perda visual, que eu tava perdendo, assim, loucamente, assim, muito rapidamente, foi a questão da alimentação, que eu mudei tomo sol, faço exercício físico, fazer exercício físico é a única coisa que eu fazia, que eu ia pra academia 6 horas da manhã, das 6 às 6h40, mas o resto, dormia tarde, nem minha mãe, meu pai nunca foi de fast food, nem de alimentação, mas às vezes na correria do dia a dia, eu ia almoçar, eu comia um salgado, tudo assim, pouco tempo da minha vida que eu passei nesse processo, claro, o meu foi pós-Covid, eu sei, mas quando eu voltei, quando eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu senti uma melhora, não só eu, né, os médicos também, ajudou ali a paralisar a minha perda visual. E uma outra dúvida frequente que as pessoas falam é a questão das lentes. As lentes realmente prejudicam os olhos? Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter se ela resolve, não quero usar óculos, sei lá, por N motivos, as mulheres e até os homens também, a questão de estética, mas isso prejudica ou não os olhos? Eu tenho que ter algum cuidado se eu resolver usar, um cuidado específico? A lente de contato, a adaptação da lente de contato, ela é um ato médico, né? Então, assim, tem que ser adaptada por um médico. Desde que você tenha o acompanhamento do oftalmologista para o seu caso e que você tome os cuidados necessários, né? A higiene adequada, tirar para dormir, fazer a troca programada, desde que seja bem indicado, não vai te fazer mal. O que faz mal é comprar a lente de contato ali na esquina e usar mais barato e usar sem ter o cuidado e as orientações que precisa, né? Porque, assim, a falta de informação é que te faz mal, certo? Porque você pega a lente, aí nos primeiros dias tá lindo, você tá enxergando tudo. Um dia você dorme com lente, 2 dias você dorme com lente, não aconteceu nada. Você faz isso virar sua rotina. Daqui um tempo você colhe o que você tá plantando. Aí vem os problemas, vem úlcera de córnea, neovascularização na córnea, infecções, necessidade às vezes de fazer transplante, até cegueira, né? Então, assim, não é que a lente faz mal. O mau uso da lente ou a lente mal indicada pode sim te prejudicar. Então, desde que você esteja com acompanhamento, o médico está te acompanhando e te indicando a melhor lente para o seu caso, não tem problema nenhum. Ou seja, a decisão final de eu usar lente de contato ou não é minha, do médico. Eu posso até querer, mas se o médico falar não é indicado, isso. E aí a pessoa tem, mas geralmente no final volta para você. Volta com o problema. E um caso também de lente que eu vi muito, quer dizer, eu vi alguns casos, e um foi até um artigo que eu li, que a pessoa, ao invés de usar o produto específico para lente de contato, usa soro fisiológico, é mais barato. Mais barato. E aí, usa água. Eu vi um caso que a menina realmente perdeu a córnea, ela teve que fazer um transplante de córnea, porque deu um fungo, deu alguma coisa. Dá uma úlcera de córnea por acanthamiba, que é um protozoário que gosta de água, sabe? Então, assim, é um risco e é gravíssimo, né? Existem outras bactérias, outros fungos que podem contaminar também a lente e te causar infecção no olho. E se isso acontece, às vezes você pode ir até para transplante de córnea. E o transplante não é garantia de cura. Você pode ter rejeições, você pode ter Existe uma fila. Existe uma fila. Então, às vezes você se torna deficiente visual mesmo pelo uso inadequado de uma lente de contato. Então, assim, eu recomendo lente? Super recomendo, desde que seja bem orientado e bem indicado. Cada caso é um caso. Às vezes o que serve para mim não serve para você. Ah, minha amiga tá usando, vou usar. Vou pegar emprestado. Nossa, gente. E se você resolver usar lente de contato, para de tomar açaí no final de semana e compra um produto específico para lente, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Porque assim, quando eu trabalhei no oftalmologia, eu via tantos casos da pessoa literalmente perdendo a visão por coisas muito bobas, assim, por umas economias muito bobas, ou por uma pressa, né? A pessoa faz cirurgia de catarata e vai lá acender a churrasqueira. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter conosco. Nossa, tinha casos que me marcavam, assim, que me marcaram. Em relação à cirurgia de catarata, o que a gente vê muito, assim, complicações de cirurgia de catarata é exatamente a falta do repouso, né? No pós-operatório. Porque é uma cirurgia que não dói e que a recuperação da visão é muito boa e muito rápida. 7 dias, não é? Então,
Depende. Sim, não, depende. Às vezes o paciente opera hoje, amanhã ele já está enxergando. E aí ele não sente nada, não sente dor, esquece que operou, ou não entende a necessidade do repouso, porque não está doendo, e aí não guarda o repouso. Aí vem a complicação. Eu sei que depende de paciente para paciente, mas mais ou menos o tempo de repouso pós-cirurgia de catarata é o quê? Uns 7 dias? Eu peço pelo menos 15. 15 dias. Mas, gente, 15 É, dias? 15, vai pouco. Pode ser de 15 a 30, dependendo do paciente. Pelo menos 15 eu acho que é importante. A pessoa ficar tranquilamente falando. E uma questão que acontece muito, aconteceu comigo hoje de manhã. Eu ia pegar uma sacolinha e eu gosto muito de comer pipoca com limão pepper, aquele temperinho de limão pepper. Eu não sei, eu acho que tinha um restinho de limão pepper na sacolinha, voou no meu olho. E eu tava, correndo, porque, queria não atrasar a gravação, queria fazer algumas coisas. Eu pensei, não, vou lavar, não, mas aí começou a arder. E continuar, óbvio, fui lá, porque eu pensei, não, isso aqui... Então, quando cai algum produto químico, isso acontece muito com produto de limpeza, até mesmo com cosmético. Porque cosmético não era para arder seu olho, mas quando eu dei esse problema visual, trocaram alguns cosméticos meus. Como que eu devo fazer? Lavar, lavar, lavar. Sempre que cair qualquer coisa no seu olho, o mais importante é entrar embaixo da torneira que seja e lavar com bastante água corrente. Depois que você lavou, você vai procurar o oftalmologista. Nesse caso seu, que era o limão pepper, você ia lavar. Se continuasse arranhando, você precisaria ir ao médico, né? Porque às vezes pode ter ficado alguma coisa embaixo da pálpebra, alguma coisa arranhando a córnea, para poder retirar. Agora, quando é produto químico, que boa, acetona, álcool, gasolina, aí é lavar e correr pro oftalmo, porque aí pode continuar queimando, sabe? Mesmo com você lavando, aquilo ali continua corroendo os tecidos oculares. Então, precisa ir para começar o tratamento quanto antes. Mas antes de correr pro médico, precisa lavar, entendeu? Porque a hora que você lava com água corrente, você já corta um pouco o efeito. Se você for com um produto ainda no olho, até você ser atendido, o prejuízo pode ser maior. Não, você vê, eu sou médica, mas também um tempão na oftalmologia, igual eu acabei de falar que eu vi vários casos, mas eu falei, não, eu vou. Aí o negócio continua ardendo. Você não queria lavar pra não estragar a maquiagem, né? Não, nem tinha feito maquiagem ainda não, era cedo. Mas porque eu tava com pressa, eu falei, não, isso aqui vai passar rapidinho, falta de juízo. Daqui a pouco eu ia te mandar uma mensagem, me ajuda. Me ajuda. E uma coisa que eu vou te perguntar, mas eu acredito que tá bem respondido, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, é como que a tecnologia, tem transformado essa questão da oftalmologia. Você já falou a questão da inteligência artificial, dos lasers. Tem alguma coisa assim que você acha, é muita coisa, graças a Deus, que aumentou, que melhorou, mas tem alguma coisa assim que você gosta muito em relação à tecnologia no setor, desse departamento de oftalmologia, que você fala, nossa, isso aqui eu acho que, nossa, isso aqui mudou a minha vida como médica? Agora eu tenho que parar pra pensar. Então tá bom, vai pensando aí. Isso eu vou pensando. Porque, assim, o que eu senti que mais revolucionou mesmo foi o retinógrafo portátil, Esse aí não tem dúvidas. Porque as coisas de oftalmologia, os equipamentos de oftalmologia, tudo coisa muito grande, tudo. Então você tem a capacidade de pegar um negócio. Eu não cheguei a ver. Ele é negócio que parece esse microfone, assim, o tamanho. Mas eu não fui lá, acho que estava implantando lá, eu não fui lá ver. Mas ele é pequenininho, então, e fazer, nossa, que aí você pode levar para qualquer lugar. E isso eu acredito que vai ajudar muito interior do Brasil, comunidades ribeirinhas. Com certeza. Em todas essas coisas aqui. E aí ele te ajuda a fazer o diagnóstico precoce e triagem também, De glaucoma, de retinopatia diabética, de DMRI. Então, as doenças que acometem a retina, que são as principais causas de cegueira, a gente consegue fazer o diagnóstico através desse retinógrafo portátil. Então, na minha opinião... Foi o retinógrafo. E o que nós podemos esperar nos próximos 10 anos? Com certeza vem muita coisa. Nessa questão nessa questão do tratamento da deficiência visual. Tem tido muito estudo, Estudo de células-tronco, para regeneração da retina. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos a gente já deve ter alguma coisa saindo do forno aí nesse sentido. Tem muitos estudos sendo feito. Você acredita que um dia, a gente joga lá, nós vamos conseguir reduzir drasticamente essa questão da perda visual por glaucoma e catarata? Mais
por glaucoma, né? Que é uma questão reversível, catarata reversível. A gente precisa proporcionar o acesso, né, da população aos médicos e conscientizar a população dos riscos, né, de não ir ao médico. Então, o que a gente precisa para conseguir reduzir isso aí é conscientização da população, com campanhas, né? Isso é feito já, né? E aumentar a disponibilidade de oftalmologistas mesmo para a população mais carente. Pois é, porque às vezes a pessoa fica ali na fila, às vezes 1 ano ou mais, e às vezes ela pensa que é uma coisa simples, igual o meu caso mesmo. Para mim era uma troca de óculos, nossa, vou ter que trocar meu óculos. Sim. E era uma coisa, né, extremamente grave. Então, assim, esse acesso... Sim. Eu não vou citar nomes também, mas atendi essa semana um paciente no consultório, que tinha convênio e tudo. Ele tem um irmão que tem glaucoma, que acompanha comigo já, e ele estava sentindo o olho ruim, e ele estava na fila do SUS aí já há um tempo, aguardando. Ele resolveu fazer a consulta pelo convênio. Adivinha? Glaucoma também. E o glaucoma, ele segue... Então, assim, se é ele rápido, não tivesse né? Eu acho que o glaucoma é uma coisa que... Não, é lento. É lento? É lento. O glaucoma agudo é rápido, mas o glaucoma tá, por isso que eu lembro que crônico, ele é lento. Então, assim, se ele não tivesse condições e não tivesse procurado, provavelmente a consulta dele ia sair daqui uns 5 anos, ou mais, né? E aí até lá já ia ter passado de hora. Já ia ter passado de hora. Você falou a questão da criança, né? 6 meses, o olhinho ainda continua olhando torto, procura oftalmologista. Mas fala pra nós, em cada fase, criança é com 6 meses, se caso aparecer essa questão do olho ainda continuar torto. Ele já faz, a criança já faz quando acaba de nascer, que é a questão do testinho de olhinho. Uhum. Mas, tirando isso, em cada fase, na criança, no jovem, no adulto e no idoso, qual que é a frequência que ela deve procurar um oftalmologista? Periodicidade deveria ser anual. Pelo menos por ano. Então, meu bebê nasceu, fez 1 ano, graças a Deus, tá tudo certo. Mas mesmo assim, já fiz o teste do olhinho bonitinho, mas mesmo assim eu vou procurar. Aí, jovem, então, a cada ano é isso. Cada ano. E aí, não sei se você está preparada para essa pergunta, mas tô zoando. Mas de todos... Porque às vezes a gente se expõe um pouco aqui, né? Mas você pode ficar tranquilo, hein? Só vai pra rede. Só vai pra rede. Pouca gente vai. Não, pouca gente não. Espero que muita gente veja, porque... Não, aqui conta ironia. Eu sei, mas eu tô zoando. De todas as políticas públicas existentes para cuidado ocular, qual você destaca? Eu sei que você fez essa pergunta. Não, é difícil. Qual você destaca? A que eu destaco é a que eu trabalho, né? Que é a do glaucoma. A gente não chegou a... Você não me fez desse jeitinho, mas a gente já falou disso. Eu queria ver se você tinha certeza da sua resposta. A que eu destaco é a do glaucoma, porque assim, os colírios são muito caros, né? E a gente sabe que a conta da farmácia do idoso fica mais da metade da aposentadoria dele lá, né? Se a gente falar na população menos favorecida. Então, comprar um colírio que custa 100, 150 reais, né? E às vezes tem só gente que usa 3. Então, a dispensação de colírios pelo Ministério da Saúde para o paciente que tem glaucoma, eu acho que é excelente. E a gente estava falando naquela hora das políticas públicas e aí acabou que desviou o assunto, né? Mas tem também as cirurgias de catarata, né? Que o SUS já tem isso amplamente difundido. E tem também as avaliações das seriados, né? Tem os mutirões para avaliar a retinopatia diabética. Retinopatia, nossa, era o que eu mais ouvia falar quando eu trabalhava lá. Glaucoma, catarata, retinopatia diabética. Nossa, gente. É o gargalo mesmo, assim, da oftalmologia, né? Nós já estamos encaminhando para o fim. E quais são os hábitos, eu quero te perguntar, quais são os hábitos básicos que as pessoas precisam ter para evitar ter problema ocular, além, óbvio, de visitar o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano? Cuidar da saúde em geral, né? Assim, atividade física, alimentação adequada, controlar as doenças sistêmicas, pressão alta, diabetes, principalmente diabetes, porque
A gente sabe que a retinopatia diabética, ela acomete muito os pacientes que não acompanham, que não tratam do diabetes. Eu falo com um paciente que apresenta retinopatia diabética, não adianta tratar o olho se não cuidar do diabetes. É tampar o sol com a peneira, não vai resolver, né? Então, antes de desenvolver o diabetes, cuidar, né, ali daquela resistência à insulina, com tudo aquilo que aquela novela que a gente escuta, né, de perder peso, fazer uma atividade física, alimentação regular, dormir cedo, beber água, cuidar para não desenvolver o diabetes. Desenvolveu, não teve jeito, tratar, né? Cuidar do estresse também. Cuidar do estresse, né? Tratar o diabetes, porque assim, a partir do momento que o diabetes começa, a retinopatia só vai aparecer pelo menos daqui uns 5 anos. Não é assim, eu descobri o diabetes, já estou. Eu posso fazer o diagnóstico do diabetes pela retinopatia, mas isso significa que eu já tenho esse diabetes há pelo menos 5 anos sem diagnóstico, entendeu? Aí é um diagnóstico tardio do diabetes. Quando eu já descubro o diabetes pela retinopatia, isso já é um diagnóstico tardio da doença de base, que é o diabetes, né? E qualquer doença que você consegue diagnosticar mais cedo, muito melhor, muito mais rápido o tratamento, gente. Isso é básico, né? E aí, deixa aqui pra gente uma mensagem para as pessoas que têm alguma deficiência visual, aquelas pessoas que querem, né, cuidar aí para não ter, mas você já falou para não ter, se cuidar, né? Fazer o básico aí que você já falou, dormir cedo, tomar água. Eu tenho mais facilidade para resistir a um doce do que para dormir cedo, gente. Todo dia é uma luta para dormir cedo. Mas deixa um raio de esperança para nós. Um raio de esperança para quem já tem a deficiência? Para quem já tem. Fala assim, mas tem uma pesquisa no céu. Tô brincando, não pode mentir. Não pode mentir, mas assim, já existem hoje muitos auxílios, né, óticos que ajudam as pessoas que têm deficiência. Tem eu esqueci o nome dele, um aparelhinho que é como se fosse uma câmerazinha que você acopla no seu óculos e ele consegue te mandar as informações, ele meio que sopra no seu ouvido o que ele está vendo, né, aquela câmera. Então ele faz audiodescrição e aí você já consegue pôr ele para ler, então ele faz a leitura do que você precisa ler, ele vai lendo para você. Mas é caro, né? Eu tava olhando o preço, 14 mil reais. Ai, meu Deus, aumentou, é o dólar. Como é que ele chama? Você deve saber. Eu não sei o nome, mas aqui na biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia tem. Tem a cola aqui, Enquanto você dá uma olhadinha nessa cola sua, eu quero até frisar essa questão. Chama Orcam My Eye. Nossa! É um dispositivo portátil que você acopla e ele faz a leitura para você. E eu tava dando uma olhada, ele, inclusive, por exemplo, eu tô na sua frente. Uhum. Se você é um contato meu frequente e eu já te conheço nas minhas mídias, tudo, ele já me fala, é fulana que está na minha frente, Ledinec que está na minha frente. Ou se eu não te conheço, ele vai me descrever você. É uma mulher alta, baixa, negra ou branca, entendeu? E aí ele me descreve para saber quem que está na minha frente. E ele faz também as leituras. Então, assim, infelizmente, ainda é muito caro. Mas eu acredito que nos próximos anos as coisas podem se tornar mais acessíveis, né? Eu até falei que aqui na Universidade Federal de Uberlândia tem não, mas o que eu vi aqui, porque quando eu sou assim, né, gente? Tem problema, eu tento procurar todas as formas de solucionar. Tem um óculos que você coloca e ele vai lendo tudo pra você. Eu acho que ele faz essa descrição, tipo assim, na sua frente tem uma cadeira, não sei o que, tem isso. Mas eu acho que eu não tenho certeza. Depois eu posso verificar, até fazer um vídeo lá na UF e mostrar pra vocês. Mas eu acho que ele não faz essa associação, se eu conheço ou não conheço a pessoa. Eu sei que ele lê o livro ali, alguma coisa, e fala, tem uma mesa na sua frente, tem uma pessoa na sua frente. Eu sei que aqui na UFO tem muitos recursos audiovisual, né? Para alunos com deficiência visual, né? Tem bastante coisa aqui. Seria interessante depois você fazer um podcast disso mesmo. Na época eu fui, até tenho lá em casa ainda, assim, não, melhor não tá lá em casa, que eu acho que eu já devolvi pra UFO, que é uma lupa
que vai passando de magnificação, né? E vai aumentando. Nossa, fica... Às vezes demora um pouquinho, porque ela é quadradinha assim, mas assim, nossa, às vezes que você lê um livro vai demorar um pouco, mas para você ir no supermercado, fazer compra, ver uma coisa, maravilhoso. Graças a Deus, a tecnologia, viva a tecnologia. Viva a tecnologia. E uma coisa que eu quero só ressaltar aqui, essa questão do diabetes relacionada à cegueira. Quando eu dei esse problema visual, todos os médicos que eu ia, independente se era oftalmologista ou não, eles perguntavam: você tem diabetes? Porque assim, é tão relacionado e por isso que é tão importante. Eu amo doce, não posso comer. De vez em quando eu pulo ali, de vez em quando alguém veio comendo um bombonzinho, alguma coisinha, mas eu cortei doce da minha vida, assim, no geral. Mas é muito relacionado, sabe? A questão da cegueira e da perda visual. Por isso que a maioria dos médicos pergunta: você é diabético? Eu falei, não. Você tem certeza que você não é diabético? Não, eu já telei. Não, aqui, ó, já fiz. Doutora Maria de Lourdes, muito obrigada, foi muito bom te receber aqui. Eu sabia que ia ser um bate-papo muito bom, conhecimento eu já sabia que você tinha, e que você tem, né, graças a Deus que você tem. E sempre vou recorrer a você sabe disso, né, que eu vou... À disposição. Então eu tenho assim, eu falo... Você tem meu zap, você me liga. Eu falo que nesse processo que eu passei em relação a médico, tem o Dr. Mário Monteiro, que é neuroftalmo lá em São Paulo, e aqui em Uberlândia eu falo que eu sempre... Foi o Dr. Frederico lá da ANEEL que falou, que viu o meu problema. E a doutora Maria de Lourdes que sempre, né, mandava mensagem para ela juntamente com o Dr. Frederico. O Dr. Frederico sempre me auxilia até hoje, né, nessa questão. É o médico que me acompanha aqui em Uberlândia. Mas sempre, no começo ali, quando eu tinha uma dúvida também, eu falava com a Maria de Lourdes. Depois eu fiquei meio sem graça, que eu falei, gente, eu não trabalho lá mais, eu vou ficar enchendo as paciências dela. Mas eu vou voltar. Pode ficar à vontade, pode me encher e mandar mensagem todos os dias, se for preciso. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito importante para mim. E, como eu falei aqui no começo, é a doença que mais torna a pessoa deficiente. É a doença que mais torna a pessoa com deficiência. Então, assim, cuide da sua saúde. Veja essa questão do doce. Se você mora aqui em Uberlândia, procure a unidade de saúde básica, faça seus exames de vista regularmente para você ter uma vida mais feliz, próspera e saudável. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchauzinho. E me sigam nas redes sociais, @Leidineia Camargo. Beijos.